Olá, eu sou Isabel, assessora de formação e projetos na SESI. E neste vídeo eu vou mostrar como preencher o formulário online da carta consulta para se inscrever no edital da Bucuri. Mas antes de ir para o formulário online, é importante que você leia todo o edital e nos anexos leia todas as perguntas do roteiro da carta consulta. São as mesmas perguntas que você vai encontrar no formulário online. Nós recomendamos que você leia essas perguntas com a sua comunidade, discuta e inicie o preenchimento num documento tipo Word, como esse que eu vou mostrar para você. Esse é o roteiro da carta consulta. Aqui você encontra todas as perguntas que você vai ter que responder no formulário online. Na parte 1, dados das organizações e seus responsáveis, você pode começar a escrever aqui. Nome completo da organização. Organização Indígena da Amazônia Legal. Vai seguir preenchendo todos os dados da organização, dos responsáveis legais, pela organização proponente, pela organização formal. Leia atentamente todas as perguntas. Na parte 2, você vai falar sobre os dados da PNGAT, como a PNGAT, a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, está sendo implementada no seu território. Na parte 3, você vai preencher os dados da carta consulta, a proposta mesmo que você vai realizar com o seu povo no seu território. Assinale a categoria na qual sua carta consulta se insere, se Urucum ou Genipapo. Dê um título para o seu projeto, aqui eu coloquei como exemplo Etnomapeamento da Terra Indígena da Amazônia. Você vai colocar os dados do responsável pela carta consulta. Aqui você começa a escrever sobre o contexto da sua terra indígena, então é importante conversar com a comunidade, começar a escrever aqui. Você pode escrever região que sofre muitas invasões. Aí você, não, desse jeito não está bem escrito, não estou explicando bem, deixa eu ver. Na minha terra indígena, na minha terra indígena, não, na minha não, na nossa terra indígena. Então, esse formulário aqui te possibilita pensar num bom texto para você apresentar a sua realidade, a sua proposta. Na nossa terra indígena, sofremos muitas invasões. Você pode ler e reler a resposta e ver se ficou boa, se todo mundo está de acordo com ela. Então, você vai falar sobre o contexto, justificativa, os objetivos da sua proposta e descrever as atividades que você vai realizar para alcançar os seus objetivos. Finalmente, na parte 4, você vai apresentar o orçamento e o valor total do projeto. É importante que você preencha todas as informações nesse roteiro tipo Word, porque assim elas ficam salvas. E se você tiver qualquer problema com a internet durante o preenchimento online do formulário da carta consulta, você não perde o seu trabalho. Acesse o edital no site do projeto da Bucuri. E na página 7, você encontra o link que vai te levar para o formulário online de preenchimento da carta consulta. Clica nesse link e o formulário se abre no seu navegador da internet. Esse é o formulário online de preenchimento da carta consulta para se inscrever no edital da Bucuri. Aqui você encontra as mesmas perguntas que você leu no roteiro, em anexo ao edital, e pode copiar aquelas respostas do documento Word para cá ou preencher novamente com base naquele roteiro. Por exemplo, aqui o nome da organização proponente, Organização Indígena da Amazônia. Se for uma organização que não tem CNPJ, você deixa esse campo em branco e segue preenchendo as demais informações, endereço, e-mail, telefone, site, redes sociais, ano de fundação, número atual de membros. Depois você segue para preencher as informações sobre o representante dessa organização. Se essa organização proponente não tem CNPJ, você coloca que ela não tem CNPJ e vai preencher o item 2, com os dados da organização indígena responsável formal. Se a organização proponente tem CNPJ, está regularizada e é a responsável formal pelo projeto, você diz que sim, que ela é a responsável formal, e nesse caso não precisa responder as perguntas do item 2. Então, você vai descendo a página, preenchendo todos os campos que devem ser preenchidos, e ao final, você clica em próximo, para a próxima parte da carta consulta, sobre os dados da PNGAT.
como a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas está sendo implementada no seu território. Você assinala quais instrumentos de gestão tem no seu território, ou se não tem nenhum, e quais ações ligadas aos eixos da PNGAT têm sido implementadas no seu território, e passa para o próximo campo, a próxima página. Você chega, então, na parte 3, os dados da carta consulta. Aqui você vai selecionar se a sua carta consulta se insere na categoria Urucum, de implementação dos PGTAs, de ações previstas nos PGTAs, nos planos de gestão, ou na categoria Genipapo, de elaboração de planos de gestão. Coloca o título do projeto, aqui eu vou usar como exemplo, elaboração do PGTA na terra indígena da Amazônia, pode ser na língua, coloca os dados do responsável pela carta consulta, assinala em qual estado da Amazônia está o projeto, e segue preenchendo todos os campos, oferecendo todas as informações necessárias para explicar como é o seu projeto. Veja que cada item tem uma legenda aqui embaixo explicando o que você deve colocar nessa caixinha, qual tipo de informação. Então, você vai falar do contexto do terra indígena, do território, vai justificar por que o projeto é importante, dizer quais os objetivos do seu projeto. E aí a gente chega na parte da descrição das atividades. O que você precisa fazer para que seu projeto aconteça, para alcançar seus objetivos. Nós colocamos 5 campos para atividades. Então, atividade 1, 2, 3, 4, 5. Você pode usar todos esses campos ou somente a quantidade de campos necessários. Se vocês estão prevendo somente 2 atividades, vocês só preenchem atividade 1 e atividade 2. Aqui você deve dar uma descrição detalhada de como você vai fazer as coisas. Então, por exemplo, realizar o etnomapeamento na terra indígena tal, nas aldeias tais, tais e tais, com a ajuda de 2 profissionais contratados, por meio de 6 oficinas, com 20 pessoas cada uma. Quanto mais informações você fornecer aqui, mais fácil vai ser elaborar o orçamento e mais fácil vai ser o entendimento por parte dos pareceristas da Câmara Técnica que vai avaliar a sua proposta. Então, se dedique ao preenchimento da descrição das atividades nessa página e passe para a próxima página. Aqui, com base na descrição das atividades, ou seja, como você vai fazer cada passo do seu projeto, você chega no orçamento, a parte 4 da carta consulta. Aqui você vai colocar o nome da atividade 1 que você descreveu na página anterior, por exemplo, etnomapeamento da terra indígena da Amazônia Legal. Vai colocar o período de realização dessa atividade, por exemplo, primeiro semestre de 2025. E vai relacionar todos os itens de despesa e valores estimados. Aqui tem como exemplo alguns itens. Por exemplo, vai gastar R$ 10.000 em combustível, 5.000 em gêneros alimentícios, R$ 1.000 em material de papelaria, R$ 3.000 na impressão de mapas, R$ 5.000 na consultoria em georreferenciamento, e assim vai descrevendo todos os itens necessários para a execução dessa atividade 1, que é o etnomapeamento do território, por exemplo. Importante, repare que aqui a gente pede o valor geral para combustível, mas para chegar a esse valor, com certeza você discutiu com a sua comunidade, vão ser tantas viagens de uma aldeia para outra, são tantos quilômetros, devem gastar tantos litros de gasolina. Vocês foram fazendo esses cálculos para chegar a esse valor total de combustível que vai ser gasto para a execução dessa atividade. Isso se chama memória de cálculo, e é importante que você tenha essa memória registrada, e em caso de aprovação da carta consulta, você vai trazer essa memória para a oficina de detalhamento do projeto. Isso vai facilitar muito o detalhamento da sua proposta na oficina presencial que vai acontecer. Depois de elencar todos os itens e o valor de cada um deles, você vai colocar o valor total da atividade, por exemplo, R$ 24.000. E assim você faz para as outras atividades. O nome da atividade 2, o período de realização, os itens de despesa e valores estimados, o valor total da atividade, até você fazer isso para todas as atividades previstas no projeto e, finalmente, colocar o valor total do projeto. Lembre-se, categoria Genipapo, o valor máximo permitido é R$ 250.000. E na categoria Urucum, o valor máximo permitido são R$ 400.000. A gente passa, então, para a próxima aba da carta consulta. A parte 5, onde você vai inserir os anexos, aqueles documentos que não podem faltar na sua proposta. Veja que aqui a gente tem um asterisco ao lado da anuência dos representantes do povo indígena beneficiário do projeto, e a gente tem um asterisco vermelho ao lado da carta de referência de um financiador. Isso quer dizer que você é obrigado a inserir um documento aqui, ou não vai conseguir passar para a próxima página. Veja, dá erro, tá vendo? Ver erros. O erro é que a gente precisa anexar um documento aqui, que é a anuência dos representantes do povo indígena, ou seja, aquele documento que comprova que essa proposta foi aceita pelo povo beneficiário. Vamos colocar um exemplo aqui.
Então, vamos supor que eu coloquei aqui o documento que atesta que os beneficiários do projeto estão de acordo com a proposta, e aqui uma carta de referência de um financiador. Vocês executaram um projeto com recurso de algum financiador, executaram bem, e eles deram uma carta para vocês contando isso. O terceiro campo de anexo é para o termo de parceria, quando a organização proponente for informal e tiver que firmar uma parceria com uma outra organização formal, que tem CNPJ, conta bancária. Se não for o caso, você pode deixar isso aqui em branco, e aí passa para a próxima página. Finalmente, a gente chega na parte 6, que é uma avaliação do formulário, e a gente pede a sua opinião sobre como foi preencher esse formulário. São 3 perguntas que você vai responder e partir para a próxima página. Aqui você vai dar permissão para o uso de imagens, depoimentos e dados inseridos nesse formulário, clicando nessas 2 caixinhas, e finalmente vai enviar a proposta. Obrigado, seu envio foi recebido. Pronto, sua inscrição foi realizada com sucesso. Se tiver qualquer dúvida no preenchimento da carta consulta ou dificuldade no acesso à plataforma, entre em contato com a gente pelo e-mail dabucuri@sese.org.br. Boa sorte!